Bom, pessoal, agora nós vamos falar de citoplasma. O que é esse citoplasma? É esse espaço intracelular que fica aí, no caso das células eucariontes, entre a membrana plasmática e o núcleo. Se eu estiver falando de uma célula procarionte, ocupa todo o espaço interno dessa célula. O citoplasma vem do grego kytos, que significa célula, e plasma, dar forma. Então, ele vai dar forma a essa célula. Ele dá esse formato ali que ele preenche esse espaço entre essa membrana. Ele vai conter aí várias bolsas e canais membranosos interligados ao citoesqueleto e também as organelas citoplasmáticas para poder ficar tudo ali organizadinho nos seus lugares. Vai auxiliar aí no processo metabólico das células, vai ajudar no início de algumas reações químicas, no armazenamento de substâncias. A maior parte desse citoplasma é formado por água. O principal componente químico serão as proteínas. Além das proteínas, a gente vai ter sódio, potássio, cálcio, elementos químicos para quando a célula precisar. A gente vai ter moléculas prontas, fosfatos, glicoses, aminoácidos preparados já para a célula utilizar em caso de necessidade. Então, ela tem ali uma concentração de substâncias dentro desse citoplasma. A água do citoplasma, ela age como solvente, ela faz toda uma distribuição dos materiais que passam ali dentro, ela distribui uniformemente esse material. Então, tudo que está ali dentro dela, ela vai deixar, ela não vai deixar tudo tumultuado, ela vai deixar esse material distribuído por todas as partes da célula de forma uniforme e vai auxiliar nas reações químicas. Contém ali dentro água, proteínas, sais, açúcares, essas moléculas essenciais para a sobrevivência de um organismo. Funciona também como reserva de animais. No nosso caso, que somos animais humanos, a gente vai ter lá no nosso tecido adiposo um local de armazenar gordura, acredita? Bom, então a gente tem o citoplasma ajuda também nesse armazenamento aí de gorduras. Se eu estiver falando de uma semente de soja, eu vou armazenar os lipídios ali no grão, eu vou armazenar amido no grão de milho, vou armazenar amido no tubérculo da batata. Então, ela vai auxiliar nesse sistema de armazenamento de algumas substâncias também. Ele é preenchido por várias organelas, então a gente tem aí todas as organelas internas que nós vamos estudar ao longo do semestre. A mitocôndria, o retículo plasmático, os centríolos, complexo de Golgi, lisossomos, plastídeos. Todas essas são organelas que nós vamos estudar as suas funções ao longo do semestre. Existem alguns movimentos celulares que esse citoplasma realiza. Podemos chamar o citoplasma também de aloplasma, vai depender do autor que vocês estão lendo, dependendo do livro que vocês pegam. Alguns chamam de citoplasma, outros podem falar também de aloplasma. Ele não é rígido, vai ter todo um deslocamento ali das substâncias dentro dele. E aí nós temos esses 4 tipos de movimentos celulares. E aí eu vou explicar os 4 para vocês. E tem alguns vídeos também aqui, junto com o nosso material, para vocês terem uma noção de como que funcionam esses movimentos. O primeiro movimento é o movimento de contração, que ele vai causar o encurtamento das células que o executam. Então, eu tenho as fibras de proteínas ligadas lá do citoesqueleto dentro desse meu citoplasma, e aí vamos pegar aqui, pega o dedinho de vocês, levanta, abaixa, levanta, abaixa. Esse movimento é um movimento muscular, eu estou fazendo a contração das fibras de actina e miosina. Então, elas se encaixam e se soltam, elas se encaixam e se soltam, e esse movimento ele vai fazer com que nós, principalmente os animais, consigam se locomover. Os protozoários também vão usar esse movimento de contração, só que eles usam as proteínas chamadas mionemas. Essas proteínas vão ajudar no deslocamento desses protozoários de um local para outro.
Nós temos as amebas para sair, elas vão jogar o seu citoplasma para uma direção e vai formar o que a gente chama de pseudópodes. E aí ela vai se alimentar, ela vai se locomover usando todo esse movimento de contração. Aí pensa assim, sempre que você for fazer barra, né, lá na academia, você for fazer algum exercício físico, correr, você está fazendo esse movimento de contração, de encurtamento e deslizamento das fibras do seu citoesqueleto que vão passar ali por esse citoplasma. Então, há um auxílio desse citoplasma para que esse movimento de contração aconteça. E aí, essas fibras, elas parecem várias molas, uma encaixada na outra, que elas se deslocam e se encurtam para que a gente consiga se movimentar. Há também os batimentos dos cílios e flagelos. Esses batimentos de cílios e flagelos também acontecem com o deslocamento do líquido extracelular. E as células, elas vão direcionar esses cílios de um lado para outro de acordo com essa movimentação. E aí, normalmente, em células fixas, esses movimentos, o líquido vai ficar circundando ele, vai ficar ali dentro dele se movimentando. Em células que querem se movimentar, que vão sair do lugar, por exemplo, um espermatozoide, que vai sair ali dos testículos para chegar até o óvulo para fecundar ele. Ele precisa fazer esse batimento do flagelo para que ele chegue até o seu local final, onde ele deseja chegar. E aí ele vai usar todo esse deslocamento do líquido extracelular para ajudar no seu deslocamento, para chegar até o teu destino. Há também a movimentação aí das bactérias, então você tem as inúmeras bactérias no ambiente, elas estão se movimentando aí com o batimento de cílios e flagelos nesse momento. Eles são realizados por esse corpúsculo basal, ou cinetósomos, que são chamados, que aí é como se fosse uma pilha de energia para ajudar nesse batimento e nesse direcionamento aí, de um local para outro, de um lado para o outro, dos cílios e flagelos. O terceiro movimento, que são os movimentos ameboides, eu tenho aqui 3 vídeos que mostram como acontece esse movimento. Eles são bem interessantes. Um deles são das amebas, que para se alimentar, vocês vão ver que elas deslocam esse citoplasma e vai formando os pseudópodes até ele conseguir abraçar os plasmodesmos, que é um dos seres vivos que as amebas comem. E depois vocês vão ver 2 vídeos dos glóbulos brancos, dos macrófagos, atacando algumas bactérias. É bem interessante você ver a imagem deles, que eles conseguem capturar essas bactérias para poder eliminá-las do organismo, tá bom? Então, presta atenção um pouquinho, que é bem interessante os vídeos. São curtinhos, mas bem interessantes. Curiosos. Dá para ver, olha, o deslocamento desse citoplasma até ele abraçar totalmente os plasmodesmas. E quando os plasmodesmas percebem, a ameba já conseguiu jogar ali o seu líquido digestivo e começa a eliminar esse material. Então, vocês podem ver que você tem um macrófago que ele vai devorando as bactérias, vai colocando tudo para dentro dele, e o máximo que ele consegue ali, ele vai capturando tudo e vai digerindo essas bactérias, comendo mesmo essas bactérias.
Na ameba, há um deslocamento aí desse citoplasma, e a gente fala que ele tem aí nas extremidades a contingência gel e sol, que é o plasma gel e o plasma sol, que na parte interna ele é um pouco mais rígido e na parte nas extremidades aí ele é mais gelatinoso. E aí vai haver o deslocamento, a mudança de local dessas duas substâncias que andam de um lado para o outro. E essa movimentação desse citoplasma que permite que a ameba ela saia do lugar e que ela se movimente ali para poder se alimentar, para poder mudar de espaço ali no ambiente. E o mesmo acontece lá com o macrófago, quando ele está perseguindo a bactéria. Então, há esse deslocamento desse citoplasma, só que de uma forma um pouco mais rápida, para ele capturar essas bactérias. E aí ele sai, enquanto ele não consegue capturar as bactérias, ele não sossega. Ele vai tentando e ele devora ela e acaba derretendo ela ali dentro dele. E outro movimento é o movimento de ciclose, em que os plastos eles vão se movimentar. Essa movimentação ela acontece principalmente quando você tem uma folha numa planta e essa planta ela vai direcionar essa folha para o lado do sol. Ela vai direcionar para quê? Para ela posicionar melhor esses cloroplastos para que ele possa fazer a fotossíntese. E aí essa ciclose ela é extremamente importante porque a célula consegue direcionar sempre esse cloroplasto para o local onde tem a melhor absorção de luz. E aí eles são fundamentais porque elas têm grandes vacúolos acumulando água ali, e aí quando ela consegue fazer essa movimentação aí, direciona melhor esse cloroplasto para que ele realize a sua função principal, que é a fotossíntese. Aqui nessa imagem, dá para visualizar essa movimentação dos cloroplastos. Essa imagem aqui é muito bacana porque dá para a gente visualizar na Elódia, que é uma alga que eu tenho em casa, eu sempre trago para as nossas aulas, a gente consegue visualizar no nosso microscópio óptico mesmo. E essas bolinhas que vocês estão vendo na imagem são esses cloroplastos realizando fotossíntese e liberando oxigênio na atmosfera. Então, eles vão se deslocando o tempo todo e liberando oxigênio. Eles se deslocam e liberam oxigênio. Eles não ficam estáticos, paralisados, eles se movimentam ali dentro dessas células. E todos esses pontinhos verdes, cada uma desses plastos verdes aí é um cloroplasto, realizando fotossíntese para que nós possamos ter uma boa qualidade do ar. A ciclose, ela se encontra em movimento contínuo, né? Sempre ali essas organelas se movimentando. E aí a velocidade ela vai depender da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais há movimentação desses cloroplastos. Diminui a temperatura, diminui também a movimentação desses cloroplastos. E também pode diminuir, no caso, a questão do oxigênio, da liberação do oxigênio, que eles vão ficar mais paralisados, não se direcionam tanto no posicionamento ali do sol, e aí eles podem chegar a realizar menos fotossíntese. Aqui eu comparei uma célula animal com uma célula vegetal. Por exemplo, uma célula animal, o que tem numa célula animal? Ela vai ter centríolo, vai ter peroxissomos, vai ter vesículas empilhadas, né, no caso do complexo de Golgi. Não temos cloroplastos, infelizmente.
vacúolos, a gente vai ter vacúolo praticamente só no tecido adiposo, né, onde nós armazenamos a gordurinha na nossa barriguinha. Então, aqui pode ser que tenha esses vacúolos. Nas demais células não é comum elas existirem. Nós não temos plasmodesmos, não temos parede celular e a nossa reserva de carboidratos é o glicogênio. Já na célula vegetal, ela não tem centríolos para ajudar ali na hora da divisão celular, ela vai ter a presença de peroxissomos, o complexo de Golgi serão vesículas isoladas uma da outra, vai ter cloroplastos, por essa razão as plantas são autotróficas, elas produzem seu próprio alimento, os vacúolos serão grandes armazenadores de água, os plasmodesmos estão ali presentes para ela se comunicar com a célula do lado e tem parede celular. E a reserva principal deles de carboidrato é o amido, que é uma macromolécula cheia de glicoses.